galerinha mais linda deste Brasil, bom dia, quarto ano! Seja bem-vindo e nós vamos começando aí o nosso dia com a aula de Geografia, tá bom? Abre o seu livro na página 126 para você me acompanhar e tá ali juntinho comigo. Vamos lá? Hoje nós vamos ver as comunidades quilombolas e os seus territórios. Muito bem! Quilombos eram lugares onde se refugiavam os escravos que haviam escapado dos maus tratos das fazendas onde eles eram escravizados. Normalmente, estas terras eram doadas por pessoas que simpatizavam com os escravos, tinham compaixão, da situação desumana que eles viviam. Então, eles fugiam para estas terras. Nestas terras viviam também, pessoal, alguns indígenas que também às vezes não tinham para onde ir, acabavam vivendo junto nessas comunidades. E além desses indígenas, viviam lá também brancos, pobres e mestiços, que eram pessoas filhas de negros com brancos, negros com os índios e assim por diante. Nessas comunidades, eles criaram aí um meio de sobrevivência. Muito bem, alguns descendentes dos quilombolas, pessoal, vivem nessas terras até os dias de hoje. E esses locais são chamados, então, de comunidades remanescentes dos quilombolas. Estas comunidades, elas, até os dias de hoje, tem pessoas lá que são descendentes dos escravos. E remanescente significa isso, tá? Então, assim, comunidade remanescente significa descendentes dos primeiros habitantes daquela terra. Eu quero ler com você o Você Sabia na página 126, tá bom? Tá aí no livro me acompanhando? Então bora para a leitura. Vamos lá. O quilombo mais famoso do Brasil foi o de Palmares, fundado em Alagoas no século XVI. Abrigou de 15 a 20 mil escravos fugidos. A resistência durou até 1694. Atualmente, a Fundação Cultural Palmares, cujo nome faz menção ao principal quilombo brasileiro, atua com o governo federal visando a delimitação e certificação das terras pertencentes a antigos quilombos em todo o território nacional. As comunidades quilombolas estão localizadas em 24 estados da federação, sendo a maior parte no Maranhão, na Bahia, no Pará, em Minas Gerais e em Pernambuco. Os únicos estados que não registram ocorrências dessas comunidades são o Acre, Roraima, além do Distrito Federal. Que interessante, né, pessoal? Essa organização, a Fundação Cultural dos Palmares, auxilia com que essas comunidades possam ter o direito de posse dessa terra reconhecido, porque isso também é o que faz com que essas comunidades possam existir. Então é necessário que elas tenham aí o direito de posse reconhecido. E essa Fundação Cultural auxilia as comunidades nessa parte. Bem como nós vimos também com relação aos indígenas, os quilombolas também enfrentam dificuldades para poder certificar suas terras e poder usufruir delas para o seu trabalho e também para poder vivenciar, a sua cultura e toda ali a sua herança que eles trazem dos seus antepassados. Muito bem, eu quero que você veja comigo um mapa que está na página 245 do seu livro. Ele está lá na frente e a gente vai ver nesse mapa as comunidades quilombolas, tá bom? Esse mapa você pode até recortar e colar no seu caderno. Vamos ver o mapa? Olha que interessante nesse mapa, pessoal. Nesse mapa, a gente tem aí nos estados do Brasil as comunidades, tituladas como quilombolas. Então, por exemplo, as bolinhas verdes são as terras que já estão certificadas e já são de garantias dos quilombolas, dos descendentes dos quilombolas, dos remanescentes dos quilombolas. Pode ver que são poucas, A maior parte ainda está nesse processo de certificação. Olha só a quantidade que tem aí em Minas Gerais, que é o estado que nós estamos, Vocês, eu estou aqui no Espírito Santo, também tem. Mas vamos falar aí de Nanuque, que é o local onde fica a escola, Então, em Minas Gerais tem bastante comunidades em processo de serem tituladas ou certificadas.
Muito bem, pessoal. Esse processo de certificação é um processo que pode ser muitas vezes lento, mas em 2017 mais de 100 comunidades foram certificadas, entre elas essas que a gente já pode ver aí no mapa. As atividades que nós vamos responder em relação às comunidades remanescentes dos quilombolas está na página 127 e 128. Boas atividades, não esquece de colocar a data, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a tia. Fica com Deus, um grande abraço e daqui a pouquinho nós temos nossa aula ao vivo de matemática que vai ser hoje, tá bom? Então um grande abraço e até daqui a pouco para eu te ver. Tchau, tchau!